e nós vamos fazer contato com o médico, advogado sanitarista e pesquisador da USP, Daniel Dourado. Bom dia, Daniel. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem pelos canais aí, pelas plataformas. Daniel, ontem aí nós tivemos mais números registrados em relação à pandemia da Covid-19 no Brasil, o país superando a marca de 295 mil óbitos, sendo 1.383 no período de 24 horas, isso sem contar os dados do Ceará que não foram adicionados por conta de problemas técnicos. O total de casos já superou também os 12 milhões e o Brasil foi destaque na reunião da Organização Mundial da Saúde com o diretor-geral da entidade dizendo que a situação atual precisa ser levada a sério. A gente vê esse panorama, Daniel, e as pessoas perguntam quais são as saídas para esse cenário trágico que o Brasil vive hoje diante da Covid-19. Olha, Glauco, infelizmente o Brasil inteiro está numa situação muito crítica, né? A gente tem repetido isso aí há muito tempo e sobretudo nas últimas semanas. O Brasil está na situação de colapso sanitário absoluto, porque todos os estados estão com taxa de ocupação superior a 90%, né? Isso significa que praticamente não há leitos vagos, né? Só há pessoas esperando leitos para serem internadas. Então os casos graves já superaram e muito a capacidade de atendimento na rede. É por isso que nós estamos vendo esse aumento rápido de número de mortos, né? A gente sabe que tem um atraso aí, então é importante a gente dizer que a gente está olhando esses dados, a gente está vendo dados de 2, 3 semanas atrás, pelo atraso que tem na alimentação, né? nos próprios bancos de dados. E o que precisa ser feito agora é impedir ou minimizar o máximo que for possível a circulação do vírus na comunidade. Não tem outra maneira, né? É claro que uma das medidas principais vai ser e tem que ser acelerar a vacinação. No entanto, no momento, na situação crítica, não dá tempo de aguardar a vacinação. Então, mesmo a vacinação sendo acelerada, e a gente sabe que isso não está acontecendo por problemas logísticos, né, por falta de interesse do governo federal, mas também por falta de vacinas, né? Não tem vacina suficiente ainda disponível para a população dos grupos prioritários ainda. Estamos aguardando aí as próximas doses que vão ser, né, importadas, entregues, né, pela Fiocruz, pelo Butantan, etc. Ou seja, então, como não há meio para acelerar essa vacinação imediatamente, o que precisa ser feito é articular medidas de restrição. Medidas de restrição são aquelas de confinamento, né? As pessoas ainda usam o termo em inglês lockdown, mas estamos falando de coisas semelhantes, ou seja, diminuir atividade, diminuir circulação de pessoas para que o vírus circule menos. Agora, para isso acontecer, é imprescindível que haja meios das pessoas sobreviverem, né? A grande maioria da população não fica em casa, não só porque não quer, mas simplesmente porque não tem escolha, né? A pessoa precisa trabalhar hoje. Grande parte da nossa população trabalha num dia para ter o que comer no dia seguinte. Então a gente precisa deixar claro que neste momento as prioridades são o auxílio emergencial, que foi aprovado de uma maneira pior do que do ano passado, quero dizer assim, um valor menor e por menos tempo, então isso precisa ser rapidamente pautado. Acho que o Congresso não deveria ficar satisfeito com esse auxílio emergencial que foi aprovado, e juntamente com isso, medidas de confinamento, precisa articular isso em todo o país. Seria o papel, como a gente tem enfatizado aqui, todas as vezes que eu venho aqui eu falo isso, preciso repetir, seria o papel do Ministério da Saúde, caso a gente tivesse um, porque agora nem ministro a gente não tem, né? Porque o Pazuello saiu, o Queiroga não foi nomeado, quer dizer, formalmente o Pazuello não saiu, mas assim, na prática ele não responde mais, né? Então nós estamos numa situação bastante crítica. O que nós estamos vendo agora são iniciativas dos próprios entes federados de se organizarem, né? Ontem a gente viu aí uma iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos, que organizou um consórcio para compra de vacinas e também de insumos, que é outro problema aí, outro gargalo que vai aparecer nesse momento. E essa articulação vai ser feita diretamente, como o CONAS já tem feito para os secretários estaduais, né? Então o que a gente tem visto no Brasil é primeiro foi um cada um por si, e agora os próprios estados, os próprios municípios se organizando para suprir essa falta do Ministério da Saúde. Mas resumindo, o que precisa é isso, precisa articular essas medidas de confinamento. Isso precisa ser
é claro, feito junto com o auxílio para as pessoas terem essa condição de poder ficar, né? A gente precisa ver agora que o ficar em casa não é uma obrigação, né, do cidadão somente, é uma obrigação do Estado, garantir ao cidadão condições para isso. Então é isso que a gente precisa buscar e isso que precisa ser alertado para a sociedade brasileira neste momento. Agora, justamente na ausência dessa coordenação nacional do Ministério da Saúde, tão necessária que nenhum dos titulares da pasta conseguiu fazer, nem os que passaram por lá, nem o que ainda está, né? Ainda a gente pode dizer que são um ministro e meio ali, porque não se sabe, ou juntando os dois não dá um, enfim, porque não se sabe quem é o titular da pasta, mas a gente começa a ver algumas ações também de autoridades trombando, né? Ontem, por exemplo, tivemos Rio e Niterói se unindo para anunciar medidas de restrição, mas depois de uma falta de entendimento com o governo do estado, justamente para poder articular isso. E aqui em São Paulo tivemos primeiro a Prefeitura de São Paulo anunciando um mega feriado que acabou provocando uma reação, né? No dia seguinte, o governo do estado suspendeu a Operação Descida para a Baixada Santista e os prefeitos da Baixada decretaram um lockdown que começa a partir de hoje, inclusive ali na região. E tivemos também aí, tem outras cidades como Sorocaba que estão colocando barreiras sanitárias para tentar controlar o fluxo de pessoas que pode vir da capital justamente por conta da decretação desse feriado. Quer dizer, além da falta de articulação nacional, Daniel, você não vê também um problema de falta de articulação entre regiões dentro dos estados no Brasil, o que nesse momento é muito ruim também, porque acaba reduzindo o impacto das medidas? Sem dúvida, Glauco. A gente está tendo no Brasil agora um problema eu chamo um conflito federativo, aquele conflito entre as esferas de governo. O Brasil ele tem uma divisão de poder, né? Divisão de poder entre União, governo federal, estados e municípios, e o Sistema Único de Saúde tem uns arranjos assim, institucionais, uma organização onde isso funciona da melhor maneira, sempre foi, né? Independente do partido do prefeito e do governador, o SUS ele funciona e sempre funcionou, com suas dificuldades, é claro, mas de forma a articular isso, independente desses conflitos políticos. O que a gente tem visto muito fortemente no governo federal, mas que também se reflete nas esferas estaduais e municipais, a meu ver, é uma expressão do momento político dos últimos anos, de negação da política. Então a gente tem muitos gestores, mesmo governadores, né? Alguns já saíram, outros estão aí, né? O governador do Rio, mais da metade da população do estado do Rio de Janeiro não sabe nem o nome do governador, né? O governador saiu, entrou outro, enfim. Enfim, tem uma falta de articulação que tem a ver com esse cenário. A gente tem muitos prefeitos também que não são do ramo, né? Nunca fizeram política, não tem interesse, não estão nem aí para isso. E nós estamos num momento, isso é uma coisa que eu acho que já falei aqui também, mas eu sempre aproveito as oportunidades para falar. A gente muitas vezes fala, tem que despolitizar a pandemia, etc. Gente, é o contrário. O que a gente tem que fazer agora é politizar. O que falta agora no Brasil é justamente política. Precisa haver articulação política, é isso que tem que fazer, né? Precisa ter essa negociação entre governos estaduais e municipais, é uma articulação que é feita na esfera da política, não tem outra maneira. Saúde pública é essencialmente feita com decisões políticas. Então, eu vejo que a gente tem esse problema hoje, né, de articulação. A gente viu exatamente esse bateção de cabeça aí entre governo do estado do Rio e prefeituras, em São Paulo, em vários outros estados, a gente está tendo relatos como esse. Ou seja, numa falta de coordenação nacional, isso floresce, isso na verdade fica até mais grave, né, porque esse tipo de coisa sempre aconteceu, né? Não é uma coisa também completamente nova, mas havia articulação nacional, havia o Ministério da Saúde que minimamente dava as diretrizes nacionais e organizava isso. Então agora o que a gente tem é esse cada um por si, né, pela omissão deliberada do governo federal, ressalto, e a partir daí esses conflitos ficam mais evidentes e acho que mais difíceis de operar.
E é interessante quando você toca nessa questão da política, que é necessário, na verdade, politizar mesmo essa discussão. Por exemplo, porque a gente vê o ministro Paulo Guedes defendendo vacinação em massa e os veículos da mídia tradicional saudando isso como se fosse algo, né, assim, extraordinário. E na prática, a gente tem, na verdade, o orçamento da saúde para 2021 menor do que 2020, né? Ou seja, as próprias condições para a imunização em massa acabam ficando prejudicadas justamente por conta das medidas de contenção fiscal que também entraram na PEC emergencial. Então, quer dizer, falar é uma coisa, né? Mas o problema é viabilizar isso. E aí precisa de dinheiro, precisa de recurso, e não houve uma mobilização por parte do governo para garantir esses recursos em 2021, que já se sabia que seria um ano crítico para a saúde, Daniel. Pois a agenda do ministro Paulo Guedes continua a mesma, né? O que acontece é que me parece que ali o entorno, né, do ministro da Economia e até do próprio Bolsonaro, parece que aqueles empresários ali do entorno deles convenceram que precisa de vacina. O discurso deles mudou em relação à vacina. Mas assim, a gente não pode esquecer que não tem muito tempo isso. Quando o próprio ministro Paulo Guedes virou esse discurso e começou a falar em vacina, uma das primeiras iniciativas que ele teve, aliás, junto com o próprio Bolsonaro, foi chamar esse grupo de empresários e propor a eles que comprassem vacinas, né? A gente se lembra disso, para doar metade para o SUS. Ou seja, até a solução que eles buscam é uma solução tentando não usar o recurso do SUS, né? Como se fosse interessante isso, querendo vender isso como se fosse uma grande vantagem. Até na época falei isso, é uma espécie de profecia autorrealizável, porque o governo se omite, ele aparece, apresenta, incentiva uma solução via iniciativa privada, e a justificativa de quem apoia não, a iniciativa privada tem que fazer porque o governo se omitiu. Mas bem, ou seja, o governo se omitiu para criar justamente essa situação. Então, o que a gente tem visto é isso, essa agenda do Paulo Guedes, que é a agenda do teto de gastos, que é a agenda da diminuição de recursos, ela não é compatível, né? Eu faço aqui até um paralelo com o slogan do governo, é austeridade acima de tudo, é aquilo. Ninguém está dizendo que o governo vai ter que gastar mais do que arrecada, acho que eles colocam isso tudo num balaio, né? Não é muito a minha área, que eu não sou economista, mas enfim, a gente está vendo claramente que ele colocar a austeridade acima de completamente todas as outras medidas deixa o Estado brasileiro completamente desguarnecido, né? Vale lembrar que praticamente todos os vetos, e foram vários vetos que Bolsonaro fez e tem feito. Na semana passada o Congresso aprovou a lei específica sobre compra de vacinas e colocou lá a obrigação da União de garantir recursos para que estados e municípios comprem vacinas, mesmo quando precisam comprar por conta própria. O Bolsonaro vetou esse dispositivo, e não só como outros que ele já tinha vetado, como da obrigação de máscaras, outros dispositivos que o Congresso tinha aprovado para vacinas, e alegam sempre que não há previsão no orçamento, ou seja, eles usam esse recurso, né, esse artifício até retórico, dizer, olha, não tem dinheiro, como se fosse possível antecipar uma situação como essa de pandemia. Eu falei isso aqui ontem, eu estava comentando isso, em agosto, comecinho do segundo semestre de 2020, o governo deixou de comprar os insumos e, dentre eles, o medicamento de intubação, e alegando que tem o kit de intubação, que tem o medicamento, o relaxante muscular, etc., alegando que estava mais caro. Olha que coisa, estava mais caro no segundo semestre de 2020, obviamente estava mais caro isso no mundo, então o governo deixou de comprar, dizendo que, né, que o valor estava acima. Bom, agora o que aconteceu? O insumo acabou, né? O kit, a gente está vendo isso, teve uma reunião de urgência da Anvisa ontem, que infelizmente foi remarcada, mas uma das demandas do consórcio de prefeituras é justamente esse, acabou o insumo, né? Tem município que não tem mais medicamento para intubação. O governo vai ter que comprar, o valor agora, Glauco, está 10 vezes a mais. É claro, né? Mas é claro que está mais caro, né? O mundo inteiro está demandando. Então, é a mesma coisa da vacina. Então, é isso. Numa situação que eles não vamos gastar, me parece que lá no começo eles não assumem isso, mas lá no começo eles achavam que iam poder economizar com vacina, né? Eles achavam mesmo que ia poder economizar e comprar o mínimo de vacina possível, foram empurrando, chegou numa situação que o Brasil está no final da fila, né? As vacinas, naturalmente, demoram para chegar, né? Então, como eu disse, por conta disso tudo, o Brasil está numa situação crítica em relação à vacina, demora para chegar, não vai dar tempo de esperar. Então, tudo isso cria um cenário muito preocupante no Brasil neste momento.
Agora, mesmo o governo tendo mudado, né, de postura em relação à vacina, estimulando bastante, pelo menos do ponto de vista retórico, essa questão da vacinação em massa, que, como você disse, é fundamental, mas insuficiente para o momento, ele continua numa estratégia que você definiu no artigo, inclusive publicado na Carta Capital na semana passada, em duas frentes. Eu queria que você falasse dessas duas frentes que definem a estratégia de atuação do governo Bolsonaro nessa pandemia, Daniel. Exatamente. O governo ele tem atuado sempre, a meu ver, em duas frentes, que é a seguinte: a primeira delas foi incentivar a população a entrar em contato com o vírus. Né? Essa é uma forma de atuação que ele teve várias ferramentas foram usadas. Eles apostaram, né, lá no começo, que seria, como o Bolsonaro falou, seria uma virosinha que a população ia pegar e ia ficar imunizada. Né? É a falácia da imunidade de rebanho sem vacina. Então, por isso, atrasaram vacina, ficaram empurrando vacina, incentivaram a população a se aglomerar, né? E o tal do kit Covid, aqueles medicamentos que não funcionam, foram incentivados nesse caminho. Ou seja, a ideia do kit Covid sempre foi, porque uma coisa, nós estamos falando em março, abril de 2020, outra coisa é até agora, até recentemente, o Ministério da Saúde incentivando esses medicamentos. Ou seja, é claro que tem aí uma falácia, uma tentativa de induzir a população a achar que, já que tem tratamento, eu não preciso ficar aqui dentro de casa, eu posso me expor. Então, assim, a intenção sempre foi colocar as pessoas para se contaminar, sabendo que há risco e sabendo que a chance de pessoas pegarem e terem casos graves é maior. Claro, a gente viu vários países tentaram isso, o Brasil não foi o único país que tentou isso lá em março de 2020. Agora, todos os países que tentaram, o Reino Unido errou, né? A Suécia errou, alguns países, mas voltaram atrás em questão de 2, 3, 4 semanas, porque é óbvio, né? O Brasil não só manteve essa estratégia, como dobrou a aposta e quadruplicou a aposta, podemos dizer. Então, essa é uma estratégia que continua. O que mudou foi simplesmente o discurso de vacina. Como eu disse, eu acho que o entorno do presidente ele convenceu, né, do Paulo Guedes, que a gente precisa de vacina, e de fato precisa, vacinação em massa é necessária, mas não vai acontecer nos próximos 2, 3 meses. Aliás, acho difícil que aconteça no próximo semestre. Né? Tomara que sim, mas a gente não tem ainda garantia de que isso vai acontecer. Então essa é a frente que continua. E a segunda frente também não mudou nada, que é colocar toda a culpa para governadores e prefeitos. Né? Então, uma é incentivar a população e a outra é, sabendo do risco, né, e sabendo do desgaste que esse tipo de medida causa, empurrar toda a culpa para governos estaduais e municipais. E isso continua do mesmo jeito. Você pega a declaração do Bolsonaro da semana passada, ele tentando colocar a população contra as prefeituras, a prefeitura que tenta tomar medida, que chega ali numa situação crítica e tenta tomar medida que precisa ser tomada, que é fazer o confinamento, primeiro, não tem recurso próprio, né? Bolsonaro chegou a dizer o absurdo de que a prefeitura e o governo que fizesse confinamento, lockdown, ia ter que pagar o auxílio emergencial do próprio recurso estadual municipal, coisa que ele sabe que é inviável. Né? Esse tipo de coisa ele fala só para colocar a população contra. Né? Caso o prefeito resolva adotar medida, caso o governador resolva adotar medida, ele coloca a população contra essa autoridade que está fazendo o certo. Então, essas duas frentes continuam intocadas. O que mudou foi o discurso de vacina, o que, claro, é melhor do que estava antes, pelo menos agora eles estão falando que vão atrás das vacinas, não estão mais fazendo boicote às vacinas, como foi feito até dezembro. Se a gente for pegar aqui os discursos de até dezembro de 2020, até comecinho desse ano, era de boicote à vacina. Era o tempo inteiro falando que não precisava, né? O próprio Paulo Guedes, que agora está falando de vacina, ele não falava nada no passado. Né? Ele começou a falar, como eu falei, com essa reunião com os empresários, e depois agora ele começou a dizer que uma coisa é óbvio, né? Óbvio que tem que vacinar. Então, eu vejo, por isso que eu digo, a mudança de ministro da Saúde, que nem mudou, mas enfim, em algum momento vai mudar, acho que até arrisca o Queiroga cair antes de entrar, pelo jeito que está aí, né? A situação está tão complicada, mas mudar o ministro não muda essa estratégia. Primeiro porque ele veio com um discurso de continuidade. Segundo, que o Bolsonaro não vai deixar, o próprio Pazuello falava isso, ele errou muito, mas ele dizia que o Bolsonaro não deixava ele fazer as medidas com governos estaduais e municipais. Ou seja, me parece que essa estratégia vai continuar, sobretudo de colocar a culpa nos governos estaduais e municipais para benefício do Jair Bolsonaro. Eu acho que ele enxerga os governadores e prefeitos como adversários políticos, e sobretudo esses, né, que ele vê como adversários políticos, ele quer colocar a culpa, quer empurrar
o fardo para governadores e prefeitos. E isso não pode ser assim, né? O recurso federal, ele é, pela Constituição, ele é garantido ir para estados e municípios, né? Ou seja, existe uma parte de negociação, mas os recursos são vinculados. Aquele recurso que o próprio Bolsonaro falou há alguns dias atrás que tinha repassado para os estados e agora estão cobrando, dizendo que os estados não gastaram, etc. É claro que pode haver aí algum recurso mal utilizado, isso a gente não pode afastar. Mas o principal não é isso. O principal é a omissão do governo federal e ele usar recursos que já tinham que ser transferidos mesmo como obrigatórios, como se aquilo fosse uma benesse do governo federal, e não é, né? Então eu vejo com muita preocupação isso, assim, eu vejo que continua esse problema federativo e agora agravado pelo fato de que o próprio Bolsonaro entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra os governos estaduais que estão adotando medidas de restrição. Olha que coisa, né? O presidente da República não foi nem assinado pela Advocacia Geral da União, hein? Assinado pela pessoa física Jair Bolsonaro, entrou com uma ação no STF contra governadores que estão adotando medidas de restrição. Ou seja, mais declarado essa estratégia não tem como ficar, né? É algo que beira o inacreditável. Ontem mesmo, no discurso, o presidente Jair Bolsonaro voltou a investir contra o chamado lockdown, contra as medidas de confinamento, né? A gente vendo ali, inclusive tirando do contexto uma frase de um enviado especial da ONU para fazer crer que, da OMS, para fazer crer que a organização era contrária ao lockdown, o que não é verdade. E a gente tem, na verdade, um ambiente de desinformação, né? Inclusive o próprio ministro da Saúde, que ainda não assumiu, dizendo que ia visitar os hospitais para ver, meio que alimentando uma fake news de que não tinham doentes de Covid-19 ou que eram pessoas com outras doenças que são registradas como Covid, como circula muito nesse ecossistema de informação que foi criado lá em 2018 e continua atuando até agora. Ainda tem isso, né, Daniel, esse problema da desinformação que é veiculada pelo próprio governo, às vezes de forma oficial, e é alimentada pelas redes sociais, por esses grupos, né, que na verdade a gente já sabe que são financiados, que fazem a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Pois é, a base de apoio que garantiu a ele a eleição e que agora garante ele manter essa base dele, né? Ainda, embora em queda a popularidade, ainda tem uma base aí razoavelmente estável, né? Parece que muitas pessoas ainda acreditam na palavra, né? No discurso do Bolsonaro, do entorno dele, que vem com essa conversa de que não tem a quantidade de mortos que é documentado. Isso é um absurdo. Você vê, o ministro da Saúde nem assumiu, né? A principal função dele vai ser justamente organizar essas medidas harmônicas entre estados e municípios, e a primeira declaração dele é colocar em dúvida os dados que são alimentados pelos estados. São os estados que alimentam essas bases de dados, né? E assim, isso tem vários mecanismos de checagem, não teria porquê, e olha que loucura, por que um governo estadual ia aumentar ou inflar artificialmente dados, né? Assim, na verdade é o contrário, que a gente tem a suspeita de subnotificação, né? Pelo número de mortos, a gente tem uma suspeita de subnotificação, não porque não se quer notificar, mas porque a capacidade de testagem está completamente saturada. Então seguramente tem muito mais casos no Brasil do que o que a gente tem capacidade de testar, do que a gente tem notícia, né? Então veja que assim, fomentar ou estimular esse tipo de discurso, ele vai de novo nessas duas frentes, né? Ou seja, colocar a culpa, né? Colocar a desconfiança da população contra estados e municípios, que a gente precisa ver que tem uma lógica nisso, né? Ele tem uma lógica, um governo que tem um jeito de ver a sociedade como o Bolsonaro, esse jeito mais autoritário, como ele mesmo faz questão de dizer toda semana, né? Basta ele estar numa situação mais preocupante, ele vai lá e faz uma ameaça de golpe, etc., né? Enfim, mas esse jeito de ver, ele quer centralizar. Então, quanto mais ele boicota governos estaduais e municipais, parece que mais ele se sente fortalecido. Então, esse tipo de fake news que circula pelo WhatsApp bolsonarista, sobre vacina, né? Que agora eles voltaram atrás, mas eles já plantaram, né? E já fomentaram discurso contra a vacina em meses e meses, né? Tanto é que a gente viu, nós já falamos aqui isso algumas conversas atrás, chegou ao absurdo de, durante a pandemia, a confiança da população nas vacinas ter diminuído pelas pesquisas. Ou seja, é um negócio inacreditável. Como pode, né, durante a pandemia, as pessoas estarem menos
propensas. Agora parece que está revertendo isso, porque a situação está crítica, mas isso é um resultado de meses e meses de desinformação, né? Que a gente tem muito pouco acesso a isso, porque isso circula muito via grupo de WhatsApp, que são grupos privados, então a gente não consegue, diferente de redes sociais, que a gente consegue ver, né? O Twitter, o Facebook, vai lá e tira do ar, como aconteceu, né? Twitter e Facebook chegaram a tirar do ar publicações oficiais do Ministério da Saúde. Veja que inacreditável, né? O Ministério da Saúde divulgando mentira ao ponto de uma rede social ter que tirar do ar uma publicação do Ministério da Saúde. O WhatsApp a gente não tem como ver, né? Então acho que muito hoje acontece por conta disso, essa desinformação, como a gente tem visto de vacina, né? Muita gente ainda acreditando em desinformação, em mentiras, que eu não vou nem falar aqui para a gente não dar publicidade para essas mentiras, mas a gente sabe que tem várias mentiras aí, das mais absurdas em relação à vacina, e como teve em relação ao tratamento, o tal do kit Covid, etc., que, como eu falei, é a outra estratégia, né? Isso tem uma intenção que é colocar a população em contato com o vírus, é a população ser exposta o quanto antes, que no discurso deles é para salvar a economia, que é inacreditável, como se houvesse economia para ser salva numa tragédia humanitária dessas proporções. Daniel, queria agradecer a sua participação no Jornal Brasil Atual, justamente para a gente conseguir circular informações reais a respeito dessa pandemia, né, que a gente está numa situação realmente trágica no país hoje. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Glauco. Conte comigo. Um abraço a todos. Um abraço. Conversamos aqui com o médico, advogado sanitarista e pesquisador da USP, Daniel Dourado. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.